Right. This came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there. I saw it. I know what the current state of the art is in physics, and it can't be done. Ao longo dos tempos, os seres humanos têm especulado sobre a existência de seres extraterrestres. Mas, o governo sempre sustentou a posição de que estamos sozinhos e procurou influenciar a narrativa pública nessa direção. Felizmente, o físico Bob Lazar se recusou a seguir essa linha de pensamento e decidiu romper seu longo período de silêncio para compartilhar o que sabe sobre os extraterrestres. O que estaria oculto por trás dos limites da Área 51? O que é que o governo está tão determinado a manter em segredo? Continue ligado enquanto revelamos as descobertas de Bob Lazar sobre os alienígenas, sua tecnologia e como o governo tem nos enganado desde 1955. Provavelmente você já ouviu falar de Área 51 antes. Área 51 é o nome de uma base militar não tão secreta localizada no deserto de Nevada. Ao longo dos anos, ela tem sido alvo de várias teorias da conspiração. Muitas pessoas acreditam que a Área 51 guarda segredos sobre vida extraterrestre por trás de suas fortes medidas de segurança. Essa crença tem persistido por bastante tempo. Mas, até o momento, não existem evidências suficientes para comprovar essas alegações. A base é conhecida por seu alto nível de sigilo e é considerada altamente confidencial. Ela está localizada no sul de Nevada e é operada pela base aérea de Edwards. Embora as informações disponíveis indiquem que a base seja principalmente usada para testes de voo, a existência de vida extraterrestre ainda é um assunto especulativo e controverso. O que realmente acontece em Área 51 continua sendo um mistério intrigante. Uma das maiores razões para isso é que ao longo dos anos houve vários relatos de avistamentos de OVNIs ao redor da base. A base militar foi apelidada de Área 51, pois estava marcada nos mapas da Comissão de Energia Atômica. Sabemos que a Área 51 tem uma longa história de testes de aeronaves de ponta para as Forças Armadas dos Estados Unidos e organizações de inteligência. Muitos aviões furtivos, bombardeiros e drones foram testados nesta instalação, e o que é aprovado pela base certamente é o melhor dos melhores. Pesquisas relacionadas à Força Aérea, sistemas de radar e sistemas de armas também são realizadas na enigmática instalação. O alto nível de sigilo que envolve a base alimentou rumores e várias teorias, sendo uma das mais populares a de que o local abriga uma espaçonave alienígena e os corpos dos pilotos que controlavam essa espaçonave e que morreram em um acidente em Roswell, Novo México. Dizem que os destroços foram rapidamente recolhidos pelo governo e levados para a Área 51 para engenharia reversa, e os corpos foram examinados. Há rumores de que a Área 51 seja um centro de comunicação ativa e colaborações com formas de vida extraterrestre. As pessoas também acreditam que essas formas de vida forneceram ao governo dos Estados Unidos falsos relatos de abduções extraterrestres ou projeções holográficas de eventos religiosos extremos. Talvez seja assim que tenha surgido a ideia dos Illuminati e de outras seitas religiosas e satânica. Área 51 também é acreditada como um portal para outras dimensões, permitindo que o governo dos Estados Unidos acesse realidades alternativas e mundos paralelos. Mas, o governo dos Estados Unidos nunca se manifestou para confirmar a veracidade dessas alegações ou admitir a existência de formas de vida extraterrestres ou mesmo a presença de tecnologia alienígena na Área 51. O governo tem negado categoricamente qualquer envolvimento em atividades relacionadas a avistamentos de OVNIs ou formas de vida extraterrestres, afirmando que a Área 51 continua sendo uma instalação de testes e pesquisas de armamentos militares. Mesmo após o governo ter esclarecido todas as alegações sobre a Área 51 e seu envolvimento em questões relacionadas a indivíduos e tecnologia alienígenas, ou qualquer coisa fora de suas atividades rotineiras de testes e pesquisas para fortalecer a segurança nacional e defesa, teóricos da conspiração e observadores perspicazes continuam a manter seus olhos voltados para essa instalação. Eles buscam qualquer coisa que possa se assemelhar remotamente a um homem verde. A Área S4 é uma localização ainda mais secreta,
localizada a vários quilômetros ao sul da Área 51. É nesse local que Bob Lazar revelou ter trabalhado no final dos anos 1980. Ele afirmou que foi contratado para engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Essa revelação de um suposto insider foi o suficiente para despertar o interesse público e gerar debates entre o público em geral. Bob Lazar revelou que foi recrutado por Edward Teller, um veterano físico e um dos pioneiros na criação da bomba de hidrogênio. Lazar afirmou que foi empregado para trabalhar em um projeto chamado Galileu, que incluía a engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres em uma instalação chamada S4, que é supostamente cerca de 15 milhas ao sul da Área 51. Ele alegou ter tido o privilégio de inspecionar uma espaçonave alienígena conhecida como Sport Model, que, segundo ele, era alimentada por um reator antimatéria que utilizava o elemento 115 como combustível. Ele ainda afirmou ter lido documentos informativos do governo dos Estados Unidos que mencionavam que a vida extraterrestre esteve envolvida nos assuntos humanos nos últimos 10.000 anos. As aparições consistentes de Lazar em entrevistas públicas reavivaram o interesse do público sobre o que realmente acontece em Área 51. Lazar participou de vários podcasts e entrevistas onde revelou cada vez mais detalhes sobre seu trabalho nessa instalação S4. Ele afirma ter testemunhado vários voos de teste dessas espaçonaves alienígenas. Ele revelou que essas espaçonaves realizavam manobras que desafiavam muitas leis da física. Algumas dessas manobras incluíam atos como pairar, acelerar e desaparecer. Lazar se tornou uma figura pública em 1989, quando foi entrevistado por George Knapp, que trabalhava na Kiss Television em Las Vegas na época. Inicialmente, Bob preferiu permanecer anônimo, escolhendo um pseudônimo. Ele era conhecido como Dennis e falava exclusivamente em silhueta. Mais tarde, ele apareceu sem disfarce, usando seu nome verdadeiro, sem se esconder atrás de sombras ou de um nome falso. Lazar fez algumas graves acusações contra o governo dos Estados Unidos e contou histórias incríveis sobre como o governo possuía 9 espaçonaves que foram capturadas ou caíram de outro planeta. Ele mencionou que uma dessas 9 espaçonaves tinha o formato de um disco voador, como os dos filmes. Bob explicou ainda que fazia parte de uma equipe contratada pelo governo que estava realizando engenharia reversa nessas espaçonaves para obter os segredos de propulsão necessários aos cientistas americanos, a fim de abrir caminho para as estrelas. Bob Lazar fez mais afirmações sobre ter sido demitido do local militar ultrasecreto porque supostamente levou alguns de seus companheiros para o deserto próximo à base da Área 51, onde secretamente observariam um voo de teste. Um policial do condado de Lincoln pegou o grupo quando tentavam sair da base e os denunciou às autoridades. Ele falou sobre alguns dos voos de teste que havia observado. Ele descreveu que todas as 9 espaçonaves que viu durante esses testes estavam em perfeitas condições de funcionamento e operaram sem nenhum problema. No entanto, ele observou que uma das discos voadores parecia ter sido atingida por algum objeto voador. Ele também observou que a espaçonave tinha um grande buraco no topo e que o metal estava amassado. Também acreditava que essa nave vinha de algum lugar que não era a Terra. O interior da nave confirmou essa percepção. Bob pôde observar bem o interior do disco voador e notou algo estranho: os móveis eram um grande indício. A nave tinha cadeiras pequenas, cadeiras que não poderiam acomodar um ser humano de estatura média. Lazar revelou que algumas dessas espaçonaves alienígenas foram desmontadas para entender como funcionavam a engenharia, a fim de que pudessem se adaptar melhor às aeronaves humanas. Bob também falou sobre outro teste que teve o privilégio de testemunhar. Ele mencionou que a parte inferior da aeronave emitia um brilho azul e começava a chiar, como ocorreria com uma alta voltagem em uma esfera redonda. Lazar acreditava que a aeronave tinha essa forma para evitar quaisquer bordas afiadas que pudessem conter adequadamente a alta voltagem. Ele mencionou que o teste foi curto e tudo o que aconteceu foi que a aeronave foi levantada do chão até atingir cerca de 20 a 30 pés de altura no ar. Após alguns movimentos, ela pousou. Embora tenha sido um voo de teste curto, Lazar afirmou que ainda estava surpreso,
depois a aeronave foi levantada do chão sem nenhuma hélice visível, motor a jato ou sem produzir gases de escape para mostrar que algum combustível estava sendo utilizado. Para todos os fins e propósitos, poderia muito bem ser considerado mágica que levitou a aeronave. Segundo Lazar, essas espaçonaves não eram usadas para expedições voadoras a Júpiter. Ele afirmou que a extrema cautela e o intenso sigilo em torno dessas explorações eram uma grande fonte de insatisfação para ele, porque ele não conseguia entender por que não compartilhavam esses projetos com toda a comunidade científica. Ele achava isso completamente injusto, pois sentia que a comunidade seria mais capaz de lidar com certas informações. Provavelmente, teriam avançado muito mais nos experimentos se todo o projeto não estivesse envolto em segredo. Lazar também reclamou da falta de sabedoria em manter os projetos em segredo, porque a instalação no deserto precisava de mais recursos para analisar adequadamente com o que estariam lidando. Um dos amigos mais próximos de Lazar, Geniuf, descreveu a pressão que Bob estava enfrentando por parte dos militares. Ele mencionou que verificações de segurança aleatórias eram frequentes em sua casa e chegaram ao ponto de ameaçar a vida de sua esposa. Uff em si não é um cientista de nenhum tipo, mas apenas um avaliador imobiliário. Ele só ficou ciente do envolvimento de seu amigo no programa S4 depois de um tempo de seu envolvimento no projeto. Lazar quer que o mundo entenda que ele não revelou o segredo do governo por despeito, pelo contrário, ele o fez porque sentia que não deveria ser mantido em tanto segredo. Algumas partes do processo devem ser mantidas longe dos olhos do público, mas envolver todo o processo em sigilo foi imprudente, uma vez que a questão de se os humanos estavam sozinhos havia assombrado a civilização por um tempo e potencialmente tinha sido respondida. Havia mais razões para revelar o que estava oculto, alimentado pela indignação em relação ao excesso de sigilo do governo. Lazar levou Uff e mais algumas pessoas à base militar para mostrar-lhes o que estava acontecendo. Por 2 semanas consecutivas, esse grupo de 5 pessoas conseguiu contornar a segurança para presenciar os testes dessas espaçonaves por si mesmos. Eles testemunharam as estranhas aeronaves voando sobre as montanhas. Uff tinha seu relato de uma das avistamentos, descrevendo vivamente o incidente. Ele disse que a nave que ele tinha presenciado subiu acima da montanha em que ele estava escondido, ficou pairando por um tempo antes de mergulhar dramaticamente ao chão, após o qual a nave simplesmente flutuou e navegou tranquilamente antes de retomar sua ascensão à montanha. Por 2 vezes, as histórias de Lazar foram corroboradas por outros relatos de testemunhas oculares de avistamentos estranhos, que soavam muito semelhantes a tudo o que Lazar havia relatado. Não podemos, de boa fé, ignorar histórias que foram corroboradas por testemunhas oculares. Há provavelmente um elemento de verdade dentro delas, mesmo que não queiramos admitir. Uff concedeu uma segunda entrevista sobre algumas das avistamentos que ele viu. Ele mencionou que desta vez eles observaram os avistamentos através da lente de um telescópio. Ele descreve as aeronaves que ele viu como sendo elípticas, e eles também concluíram que a nave era leve, julgando pela velocidade com que passou por eles. Ela gradualmente brilhava mais forte e mais brilhante, e eles temiam que explodisse em algum momento. Porém, o objeto flutuante resistente não explodiu, a nave apenas flutuou ao redor e brilhou, e em certo momento chegou perigosamente perto de onde eles estavam. Mas Lazar e seu amigo se abrigaram atrás de um carro em que estavam escondidos para assistir a cena se desenrolar. A nave então se moveu para baixo, brilhando um pouco, e silenciosamente voltou a flutuar em direção às montanhas de onde havia vindo. Ela pairou por um tempo e pousou da mesma forma como visto nos filmes. Lazar não é o único que afirmou ter conhecimento em primeira mão sobre as espaçonaves no local de teste. No entanto, ele é o único que tem sido bastante vocal sobre seu conhecimento com o público. Um técnico em uma posição altamente sensível mencionou que era conhecimento comum para aqueles com autorizações de segurança elevadas que discos alienígenas recuperados são armazenados na instalação de testes de Nevada. Um profissional de Las Vegas que serviu como militar postado na Área 51 afirmou ter visto um disco voador pousar perto do local de teste.
Ele mencionou que, depois de testemunhar esse evento, foi imediatamente cercado por vários militares e foi levado e interrogado por várias horas sem parar. Outro técnico que costumava trabalhar em Groom Lake relatou como ele entrou acidentalmente no hangar errado e se deparou com o que parecia ser um disco metálico escondido atrás de uma lona. Muitas pessoas de jalecos brancos estavam cuidando dessa aeronave de formato estranho. Outro indivíduo, um soldado da Força Aérea que serviu em Nellis em um posto de radar, revelou que ele e alguns de seus companheiros de serviço testemunharam coisas estranhas voando sobre a montanha Groom ao longo de 5 noites. Ele também afirmou que as fotografias de radar mostravam outras coisas entrando na área a mais de 7.000 milhas por hora e depois parando abruptamente. O bom soldado afirmou que nada do que tinham na instalação poderia se mover em tais velocidades. Ele mencionou que, quando os rumores dos avistamentos se espalharam, ele recebeu instruções para desligar seus sensores de radar para aquela área e não falar com ninguém sobre isso, porque nunca tinha acontecido. Embora todas essas coisas possam ser explicadas por algum outro programa secreto em vez de ser o governo dos Estados Unidos voando com aeronaves obtidas de extraterrestres, Bob Lazar continua insistindo que é a tecnologia avançada de extraterrestres. A Marinha também foi abordada para investigar essas alegações que Lazar está empenhado em divulgar. A Marinha negou ter qualquer material em seus arquivos. O Laboratório de Pesquisa Naval afirmou ter feito uma busca abrangente, mas não encontrou nada que comprovasse a existência desses objetos. A Inteligência Naval consultou a equipe de pesquisa e mencionou que não era necessário criar um arquivo sobre algo que não existia. Mas, Bob Lazar também foi corroborado por um teste de polígrafo administrado por Terry Tavaretti, que trabalhava na segurança corporativa de um grande hotel em Las Vegas, depois de passar anos servindo na Polícia do Sul da Califórnia. Terry havia administrado milhares de exames de polígrafo para o pessoal do hotel, especificamente para o pessoal do cassino, e era considerado um dos melhores no ramo. 30 anos depois, Terry ainda possui as folhas de teste e a máquina. Recentemente, Terry foi questionado se acreditava que Bob Lazar estava certo em suas afirmações, e sua resposta foi direta e confiante: sim. Na época, Lazar concordou em fazer um teste de polígrafo, incentivado pela Class TV, onde ele havia dado sua primeira entrevista sobre esses avistamentos de OVNIs. Os testes iniciais foram inconclusivos. O examinador, que não era Terry Tavaretti, achou que Bob estava muito nervoso e que seria difícil obter uma leitura precisa dele. Tavaretti foi então recrutado para realizar o teste. Ele questionou Lazar sobre suas alegações de ter visto um disco voador na base S4 e como a nave era alimentada por um reator antimatéria e gerava sua própria gravidade. Para espanto de Terry, Bob passou no teste com cores vivas. Terry, que não acreditava em OVNIs, lembrou do que estava passando por sua cabeça naquele momento. Ele mencionou que o que ele estava ouvindo era inacreditável, mas mais uma vez suas máquinas de polígrafo não mentiam. Duas coisas estranhas ocorreram após o exame, fortalecendo ainda mais a possibilidade dessas alegações na mente de Terry. A primeira foi que ele foi chamado por seus empregadores, que lhe disseram que agentes federais desconhecidos os haviam ligado para questionar por que seu funcionário estava se envolvendo em algo com o qual ele não tinha nada a ver. O segundo evento ocorreu cerca de 2 meses após o primeiro. A casa de Terry foi invadida, levando-o a acreditar que quem fez isso tentou roubar o teste de polígrafo de Bob Lazar. Talvez ele estivesse falando a verdade afinal. Houve muitos avistamentos desses OVNIs, provas de avistamentos individuais, pessoas encontrando estranhos objetos flutuantes ou, pior ainda, criaturas humanoides. Independentemente de você acreditar em todos esses relatos, as evidências apontam para a possibilidade de os humanos não estarem sozinhos e de que um relacionamento entre nossa espécie e esses extraterrestres esteja ocorrendo em segredo há muito tempo. O que você acha das afirmações de Bob Lazar? Você acredita que os humanos realmente não estão sozinhos no universo? Obrigado por assistir a mais um episódio de Onde Está a Verdade. Enquanto você ainda está aqui, certifique-se de deixar o seu like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos exclusivos. Até a próxima!